O direito à saúde é tão importante que é previsto até na Constituição. Um atendimento apropriado e o acesso a medicamentos eficazes é meta dos governos e anseio da população. Mas muitas vezes esse direito esbarra na própria legislação e na burocracia. Na Paraíba, o Ministério Público Federal atua para garantir que 16 pacientes que sofrem com síndromes convulsivas tenham acesso a um medicamento derivado da maconha que é proibido no Brasil. O servidor público Dion Carvalho Gomes é pai de Bárbara, de apenas 4 anos de idade. A menina já tomou cerca de 12 remédios diferentes para controlar as inúmeras crises convulsivas diárias. Mas os medicamentos não resolvem o problema e ainda causam sérios danos ao sistema endocrinológico e hepático da criança. No arsenal de medicamentos aprovados pela Anvisa, praticamente do nosso grupo já se usou quase tudo. E não houve uma resposta satisfatória. Os nossos filhos continuam apresentando crises epiléticas. Essa permanência desse quadro continua lesionando o cérebro e colocando-os em risco. Gabriel tem 4 anos e sofre da chamada síndrome de West. A criança chega a ter até 30 crises convulsivas por dia. Joelma já tentou sem sucesso o uso de medicamentos convencionais em um esforço de proporcionar alívio ao sofrimento do filho. Tentando várias medicações e nada, ele falava, andava bem melhor do que agora. Então o equilíbrio, afetou o equilíbrio, a fala, e na escola eu coloquei por uns meses, mas muito insegura de deixá-lo, porque devido às crises. Sheila também é mãe de uma criança que sofre de crises convulsivas constantes. Ela conta que Pedro, de 5 anos, já chegou a tomar 16 comprimidos de 5 medicamentos diferentes por dia. Os tratamentos levaram o menino a desenvolver alterações degenerativas, renais e hepáticas. É uma rotina de tratamento intenso, de medicação, várias vezes ao dia, de fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional. A gente está falando de uma criança que ainda vai fazer 5 anos e que é totalmente intoxicada por medicações convencionais. A esperança para esses pais de crianças que apresentam patologias neurológicas convulsivas que não respondem aos tratamentos convencionais é o medicamento à base de canabidiol, uma das substâncias derivadas da maconha. Estudos científicos têm mostrado a eficácia dele no tratamento de quadros graves de convulsão e outras doenças raras. A substância é liberada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, mas a venda do medicamento é ilegal em território brasileiro. O remédio só pode ser importado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ainda assim, mediante licenças e documentações especiais. A burocracia impõe barreiras que dificultam a obtenção do remédio pelas famílias dos pacientes. O Ministério Público Federal na Paraíba ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar contra a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que seja liberada a importação da substância canabidiol e o uso dela por 16 crianças e jovens paraibanos que sofrem de síndromes convulsivas. Para o MPF, a situação desses pacientes é urgente e o histórico clínico individual deles aponta que todos não apresentam resultados satisfatórios aos tratamentos convencionais. As pessoas vêm sofrendo bastante, são doenças que não são fáceis. Existem casos de pessoas que têm em torno de 100 convulsões por semana, 200 ou 300 convulsões por semana, e o canabidiol foi demonstrado que ele diminui sensivelmente e até zero essas convulsões, certo? Essas pessoas que têm essa quantidade de convulsão, ela acaba perdendo os ganhos motores que elas adquirem, seja na fala, seja no andar, sejam várias coisas simples ela não consegue fazer porque a convulsão afeta o cérebro delas e ela acaba perdendo esses movimentos. Segundo dados da Anvisa, desde abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou 37 pedidos do medicamento à base de canabidiol. No total, foram feitas 54 solicitações. Atualmente, ainda estão na agência 2 pedidos oriundos de ações judiciais, 9 que apresentam pendência na documentação e ainda há mais 6 solicitações que estão sob análise. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina na Paraíba, as leis brasileiras ainda caminham de forma muito lenta. Ele defende o uso da substância derivada da maconha no tratamento de convulsões refratárias, desde que o paciente tenha
tenha acompanhamento médico. Embora não exista estudo suficiente que garanta a sua segurança, mas há evidências fortes em relação à sua eficácia. E nós concordamos com o seu uso, desde que sob estrita supervisão médica. Para o procurador responsável pela ação, casos isolados em Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal, onde a Justiça autorizou a importação e o uso da substância, geram a expectativa de uma decisão judicial favorável ao Ministério Público Federal na Paraíba. Os elementos técnicos juntados na ação são bastante robustos, com estudos, com relatório dos médicos, com prescrição médica, com indicação desse medicamento, com análise, com relato do sofrimento dessas pessoas, dessas famílias. Então, nós acreditamos que sim, que o Judiciário Federal será sensível a essa questão e tomará uma decisão favorável ao Ministério Público e principalmente a essas pessoas. A Justiça Federal concedeu a liminar requerida pelo MPF na Paraíba. A decisão obriga a Anvisa e a União a liberarem a importação da substância canabidiol para o uso dos 16 pacientes paraibanos. A Justiça condicionou a importação do medicamento às receitas e requisições médicas devidamente individualizadas. Foi fixada uma multa de R$10 mil para o caso de descumprimento da decisão.